Se você tem a Bíblia, nós vamos ler no livro de Números, onde vai ser lido nesta segunda etapa. Livro de Números, capítulo 27, nós vamos ler a partir do verso 18, onde vai ser feito a leitura. Livro de Números, capítulo 27, começando no verso 18. Josué é designado para sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Só até aí. Podeis assentar, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, então estamos na campanha em ter vitalidade, longevidade para conquistar. Esta longevidade, ela foi alcançada então por Josué e Calebe. E por quê? Porque eles foram fiéis e não duvidaram da promessa. Então esse foi o primeiro ponto. Ao eles entrarem em Canaã, eles não valorizaram o inimigo, e por isso eles tiveram uma unção de vitalidade, de longevidade. O que é longevidade? É não perecer, não envelhecer de forma até natural, mas manter força, vigor. E aí então eles ficaram 40 anos com aquela geração que morreu no deserto, mas eles não envelheceram, e eles conquistaram Canaã com a segunda geração. Então Deus tem revelado que quando você tem princípio de Josué e Calebe, você vai ter longevidade, vitalidade, porque Deus só concede as vitórias para quem tem longevidade, vitalidade. Deus nunca vai dar uma bênção para uma pessoa que fala: mas que luta, eu não aguento esse problema, mas Deus prometeu, não cumpre nunca. Essa pessoa vai morrer no deserto. Por isso que você tem que ter a vitalidade, a longevidade para conquistar. E Josué e Calebe conquistaram Canaã, que para nós hoje as promessas, as bênçãos, a eternidade aqui na terra, vitórias impressionantes. Então existem requisitos que Josué e Calebe tiveram, que Deus deu para eles longevidade. Ou seja, os anos passaram, mas eles não se definharam, se mantiveram em vigor, em ânimo, em disposição. Veja bem, hoje uma pessoa com 80, 90 anos, ele está desgastado, abatido, mal consegue fazer alguma atividade. Mas Josué e Calebe estavam como jovens, conquistando e declarando a palavra, porque eles tiveram unção de longevidade. Então o cristão, todos nós, temos que alcançar esse nível para obter as bênçãos, para expandir o reino do céu e termos então a herança que é nossa. Veja então que nós lemos aqui hoje sobre um requisito importantíssimo que se encontrava na vida de Josué e Calebe. Eles andavam somente com Moisés, apesar de eles terem família, onde morar, eles eram príncipes, mas eles, daqueles 12 príncipes, eram os únicos que não deixava Moisés sozinho. Os outros ficavam com as famílias, nas suas tendas, divertindo, alimentando o bom e do melhor que era oferecido, o sono repousante, aconchegante, com a fogueira aquecendo. Mas Josué e Calebe acompanhavam Moisés. Moisés subiu o Monte Sinai, um local inóspito, frio, árido, mas eles estavam sempre junto com Moisés. Então veja que um dos princípios que levam a pessoa a ter longevidade, vitalidade, é andar com os ungidos, andar com a unção, acompanhar sempre os mansos de Deus. Ah, pastor, então tenho que estar sempre com a unção perto, ou eu mesmo buscar. Isto vai te aprovar. Mas se você anda com pessoa murmurador, possa até pastor, pregador, a pessoa só critica, só conta o negativo, você nunca vai ter longevidade. Tanto é que os 10 príncipes andavam ali
na vida cotidiana deles, por isso que eles se ajuntaram. Mas Josué e Caleb andavam junto com Moisés, por isso que eles falavam animosamente: possuamos o que é nosso, porque era um discurso diferente. E existe um velho ditado popular: me diga com quem você anda e eu vou falar quem é você. É um vocabulário que não erra mesmo. Se você andar com um linguarudo, você contamina com ele. Se você andar com derrotado, com pessoa crítica, logo você contamina com ele. Mas se você fala: eu vou andar com quem faz vigília, com quem ora, com quem não abre a boca para falar asneira, mas que consagra, que fala das grandezas de Deus, certamente você terá unção. Então isso foi outro requisito que se observava na vida de Josué e Caleb. Mas veja bem que existe um grande sacrifício para obter unção. Por quê? Porque a unção, ela requer disposição, renúncia, deixar do aconchego. Você tem prazer de estar numa vigília todo dia, de vir no culto todo dia, de orar com os ungidos? Ou você quer uma caminha aconchegante, uma refeição na hora, o descanso, o lazer? Não, que não pode. Pode, é legítimo e legal, mas a unção requer certos sacrifícios de comunhão, de disposição, de renúncia. Josué não era casado, Caleb também, tinham famílias. Tanto é que Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele tinha prioridade em andar com unção. E foi então ele e sua família prevaleceram, entraram em Canaã. Ao passo que aquela geração dos príncipes que viviam cotidianamente com Josué e Caleb morreram no deserto. Aquela geração não entrou, não obteram longevidade, não conquistaram a herança. Então você enfrenta um problema, uma dificuldade. Se você não tiver longevidade na sua vida, você fala: mas já orei tanto, estou cansado, e não consigo nem jejuar mais, e vem aquela tristeza, aquele abatimento, e fica cobrando de Deus a demora da bênção. Mas se você tem vitalidade, você fala: Senhor, esse problema é um pão seco que eu vou esmagar e vai virar farinha. Senhor, eu tenho certeza, onde eu pisar, conquistarei. Veja a diferença do discurso de Josué, de Caleb com os outros príncipes, porque eles tinham longevidade, eles tinham a esta unção que Deus deu para eles. Então Deus revelou que uma igreja, um povo que conquista, é porque você está com a unção da longevidade. O seu discurso não é de cansaço, de esgotamento, de derrota, de fracasso, de demora, mas de ânimo, de disposição. O seu linguajar sempre é de declaração de vitória. Por mais que venha problema, você não se declara gafanhoto, mas príncipe. Mas os príncipes de Israel se declararam que eram gafanhotos e seriam esmagados, contrariando totalmente a palavra de Deus. Então você deve tomar cuidado com quem você conversa, com quem você pega o telefone e passa alguns minutos conversando, com quem você gasta tempo. Com Deus, com ungidos, ou com faladores, ou murmuradores, ou fofoqueiros das fofocas, parecendo que é jornalista de esquina, que quer pôr as notícias em dia do que está acontecendo, mas voltado à fofoca e não ao que edifica. Então isso vai te afundar mesmo. Você pode estar em qualquer ministério, que a unção não vai te acompanhar, você vai se definhar. Mas Josué e Caleb andavam com Moisés. Moisés era manso. O diálogo de Moisés era das grandezas de Deus, das coisas eternas. Por isso que na hora que eles entram em Canaã, eles declaram que tinha simplesmente que ter ânimo e possuir, que já era deles. Ao passo que os outros falaram: não, Deus nos levou para essa terra, é melhor ter ficado no Egito. Veja, desprezando a promessa dada pelo próprio Deus eterno. Homens que estavam dentro do chamado de Deus, mas desprezaram o próprio Deus. Por isso que Deus fala: então morram no deserto. E olha que o exemplo que Israel viveu é o exemplo da igreja. Nós não podemos pegar as situações de derrota, mas as de vitória. Por isso que escolhemos as situações de vitória em relação a Josué e Caleb, a qual tiveram a longevidade, fartos e longos dias.
nada podia os abater, estavam sempre confiados no poder de Deus, a unção estava sobre eles. Veja então que Josué estava com 80 anos ao entrar em Canaã, como Caleb, mas praticamente passou um dia só, que eles não envelheceram, ao passo que os outros se decaíram, se esgotaram e foram caindo pelo deserto. Então Deus tem o controle da vida, e a longevidade, o ânimo, a disposição é uma unção que Deus dá para a igreja conquistar, para ir adiante, para se renovar, para não se abater. Mas esta unção só vem para os fiéis, os guerreiros fiéis, os irmãos dedicados. Então o primeiro princípio foi falado: o cristão que quer longevidade, ele não valoriza problema, ele fala: problema é pão seco que eu esmago em nome do Senhor. A pessoa que tem longevidade, ele convive com ungido. Conviver com ungido não é conviver com cargos, não é você confundir as coisas. Então eu vou procurar um pastor, um missionário, uma pastora, alguém para me conviver. Porque tem pastor aí que está pior que ímpios, em falcatruas, em engano e carnalidade. Não estou falando em cargo, em cargo eclesiástico, estou falando de unção. Talvez você tenha aqui na igreja uma irmã que nem ouve a voz dela, é mais ungida que o pastor, de orar, de consagrar, de servir a Deus fielmente. É um grande parâmetro para você observar. Pelo fruto conheça a árvore. Então procure se identificar com ungidos, com pessoas santas, com pessoas de alegria no Senhor, que mostram almas conquistadas, disposição de oração, de fidelidade ao dízimo, à oferta, à casa de Deus, em almas, em dedicação a fazer com que haja oração, a glória de Deus manifestar. Agora, críticos, derrotado, não faça isso, senão você vai perecer. Mas muitas vezes a falta de unção é convivente com prazer, com deleite. A unção muitas vezes não combina, muitas vezes com deleite, com prazeres. Tanto é que Josué e Caleb andavam com Moisés, subiram o Monte Sinai, local árido, local difícil, mas ali estava a unção. Por isso que Deus declara para Moisés: aí está Josué, passa da tua glória para ele, teu espírito, ele liderará agora. Deus o honrou. Por quê? Convivia com Moisés. Por que não chamou das outras tribos, de Levi, de Simeão e também de Rubens, mas chamou da tribo de Josué e de Caleb? Porque eles demonstravam características de pessoas com longevidade, com vida abundante, e Deus os protegeu, eles mantiveram vida mesmo. Isto é um milagre que a medicina tenta manter a vida humana, descoberta de medicamento, estudos cromossômicos, mas isso não vai levar nunca a um ser humano a ter longevidade. A unção de Deus leva, quando se cumpre o chamamento de Deus. Então esta campanha visa isto: você ter longevidade, rosto formoso, força de Deus, disposição, e na hora da batalha você não vai se debater. Você vai falar: não, isso aqui é um pão seco que eu esmago em nome do Senhor, e se alegra, se renova. Você não fica comentando de gafanhoto, muito menos de lembrança do Egito do passado, mas expandir a obra de Deus e pôr os inimigos para correr. Isto é unção de longevidade. Então não adianta você ficar expulsando demônio, expulsando o mal, se você está aí cabisbaixo, triste, abatido e só reclamando para Deus as questões adversas e ainda convivendo com ninho de cobra ou com ratoeira, que quer dizer pessoas enganosas, cheio de opressão, cheio de maldade, cheio de falatório perturbado. Não deixe isso ocorrer na sua vida. Mas infelizmente há uma proporção de cada 10, 2 serão ungidos, como Josué e Caleb. Então que você esteja nesse rol de ungidos como Josué e Caleb, porque não adianta ser chamado só povo de Deus. Os 12 príncipes eram povo de Deus, 10 levaram Israel à ruína,
a morrer no deserto. Mas 2 pôde levar a próxima geração a Canaã. Então isso é para mim, para você, que sejamos aqueles que têm a vitalidade para levar as gerações para Cristo. E nós mesmos temos conquistas abundantes, tremendas e sobrenaturais. Então aqui nós completamos mais um princípio. Então nós vamos falando cada sexta-feira um princípio. Pastor fala muito em princípio. O que significa princípio? Princípio quer dizer verdades fundamentais, verdades que estão acima de uma lei. Nós lemos a Bíblia, é como normas, leis. Princípios muitas vezes não estão escritos, mas eles são o espírito da palavra. Então, por isso que Deus revela a palavra. Quando falamos em princípio, é porque Deus está revelando o sentido da palavra, o espírito da palavra. Um dos princípios fundamentais de longevidade é andar com ungidos, é andar com a unção, é andar com aqueles que pagam o preço de estar em comunhão com o Pai. E aí então você vai ver uma grande diferença entre a unção latente em alguém e quem só tem cacuete de crente. Na hora das questões, reclama, se abate, murmura e vai para o deserto. Então que você tenha entendido mais esta etapa e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos, igreja, fazer agora uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta oração nós vamos orar para você ter a longevidade e fartos e longos dias. Mas nesta oração, você vai clamar de todo o coração: Senhor, eu quero me enquadrar nos princípios de Josué e Caleb. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, neste momento orando para prosseguir esta campanha sobrenatural de termos longevidade, fartos e longos dias. Ó Deus, que isso torne real para o teu povo, porque esta é a revelação que tu tem dado sobre esta campanha, que segue em 7 sextas-feiras. Confirmai, Senhor, maravilhas, avivamento, multiplicação, crescimento, prosperidade e vida abundante para o teu povo, Senhor. Queremos, ó Pai, esta unção de Josué, de Caleb, para conquistar, para despojar os inimigos, para estarmos com força e nada nos abater. Josué e Caleb passaram 40 anos como não tivesse passado em um dia, porque veio sobre eles longevidade. E se cumpra sobre esta obra também vitória abundante, prosperidade, crescimento, fartura, conquistas abundantes, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas para exaltar o santo nome de Jesus.